Olá, bem-vindos ao canal Saúde Integrativa. E eu sou Ida Zaslavski, enfermeira, atuante nas áreas das práticas integrativas complementares, com os pilares de autoemoterapia, alinhamento em bioenergética e leitura corporal e unidos pela espiritualidade do nosso ser. E aqui eu deixo o convite para você que está chegando no canal, que possa se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também assistir os vídeos anteriores que possam ser do seu interesse. Tem depoimentos, entrevistas, relatos e muitos temas dentro da saúde integrativa. E também peço para curtir os vídeos, compartilhar, deixar comentários também, que é importante para a gente interagir, e ainda que deixe sugestão de temas, assim como é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é uma sugestão de um cliente que eu acompanho há um bom tempo, e a história dele é bem interessante. Então, vem comigo! O tema que nós vamos ver hoje, a sugestão dele, é procrastinação, apatia e a relação com a autoemoterapia. Então, a gente pode se perguntar o que procrastinação tem a ver com a imunidade. E é esse o tema que eu quero desenvolver a partir do relato dele, da situação em que ele esteve e como ele está hoje. Então, na visão dele, foi muito importante tratar a imunidade, fazer uma reorganização no seu ambiente interno e aí sim poder ver o seu ambiente externo também com uma rotina, uma regularidade, uma constância, e a melhora foi aparecendo. Então, a procrastinação é o ato de deixar para lá, deixar para depois, não valorizar no momento, e isso pode ir gerando outras consequências. A situação é que uma pessoa trabalhando na Globo como jornalista e de repente se viu com a voz prejudicada, com uma rouquidão, e aí isso deve ser isso, bebi gelado, um pouco aqui, e foi procrastinando, deixando para depois, não dando a devida atenção. E isso aconteceu e foi depois de 2 anos agravando. E a situação foi que ele chegou a buscar ajuda, a uma investigação, trataram como refluxo, trataram de algumas formas no otorrino e foi tomando medicações, fazendo alguns cuidados, porém não chegou, estava quase indo para uma cirurgia, quando tiveram que fazer um outro exame e aí viram que o que ele estava realmente, após 2 anos, era muitas lesões na laringe, papilomatose. Então, aí mudou o direcionamento do tratamento. Ele é uma pessoa que tem bipolaridade. Às vezes está bem animado, às vezes está deprimido. E isso faz com que haja dificuldade de entrar numa rotina, de executar tarefas cotidianas. Isso dificulta muito, tira ele da atenção, do cotidiano, da dificuldade de realizar tratamentos regulares e constantes. Então, o que nós vamos ver aqui é qual a relação que isso tem com a imunidade. Então, quando ele chegou para mim, ele chegou completamente sem voz, a nossa comunicação era a partir de mensagens, que ele estava me dando. Ele já tinha feito
8 cirurgias para remover as lesões, sendo que algumas foram cirurgias de remover a lesão e outras três foram por recidiva. Recidiva por falta de manutenção do cuidado, por ter abusado, então agravou, lesionou de novo. Fez cirurgia, cuidou, descuidou, agravou, fez, voltou e teve que fazer de novo. Essa dificuldade de entrar numa rotina é que trouxe o agravamento da situação. A procrastinação, ela faz com que a gente deixe atividades importantes para depois. E esse depois pode se tornar um pouco tarde, pode trazer complicações nas nossas atividades diárias ou nas nossas atividades regulares, né? E então, assim, o que acontece? Nós podemos ficar fazendo muitas atividades, desviada a atenção. Então, você faz e se cansa. E quando tem aquela que realmente era para fazer, você já está cansado e aí pode dizer, amanhã eu faço. Isso é uma das situações, né, do procrastinar. E isso faz com que o cansaço possa baixar a imunidade também. Então, da onde vem essa procrastinação? Pode vir por depressão, pode vir por ansiedade, pode vir por uma desorganização interna, pode vir por baixa estima, pode vir por distúrbios cerebrais, realmente, por lesões, por diminuição de foco, de concentração, de direcionamento, né? Por baixa vitalidade, pelos excessos, pela sobrecarga do organismo, baixa a nossa vitalidade e vem um cansaço muito grande, né? da sobrecarga, nos tira a energia. Então, essas situações podem fazer com que a gente vá deixando para depois. E aí, no caso desta pessoa, né, ele veio indicado pela sua fonoaudióloga, que conhece o meu trabalho de muitos anos, e indicou para que ele fizesse a autoemoterapia. Então, como ele vinha de lesões que se agravaram, ele vinha de perda de voz e dificuldade de encontrar essa regularidade. E ela sabe que eu sou uma pessoa muito firme, amo o que faço e gosto muito quando cada pessoa se ver, né, melhorando dentro das suas condições. Então, foi o que aconteceu. Ele veio, né, e iniciamos o tratamento com a autoemoterapia. E eu fui percebendo a dificuldade dele de se manter no tratamento. Só que o que eu fiz? A cada dia, no dia anterior ao tratamento, eu mandava muitas mensagens para ele, para que ele viesse no dia seguinte, para que não perdesse, para que fizesse, que era importante. Então eu fui puxando ele na medida do possível, certo? Uma das coisas que aconteciam, que ele se sentia muito constrangido, é que ele tinha que dar desculpa todo o tempo. Então, assim, se nós marcávamos às 8, ele só conseguiria chegar às 10. E eu estava ali. Eu reorganizei toda a minha agenda nesse período. Vem, pode vir que eu vou estar aqui. Então, eu fui sendo a regularidade dele, a constância dele. E fui compreendendo. E na medida que ele foi sentindo que mudou a disposição dele, o cansaço tinha diminuído e ele estava conseguindo ter disposição para fazer. Diminuíram as desculpas para não fazer, mesmo com a dificuldade de se colocar em rotina.
E essa dificuldade dá uma insatisfação, porque nós sabemos o que nós temos que fazer e a gente faz muitas coisas e não consegue fazer o que realmente precisa fazer. E isso dá mais distúrbio, isso pode trazer mais complicações. Então, o que eu fui fazendo foi ser a rotina dele. Identificado o problema ou a causa da dificuldade e aos poucos colocando ele nessa rotina. Quando ele começou a ver o tratamento regular, os efeitos dentro, né, do seu próprio organismo, diminuindo os sintomas, melhorando a energia, a disposição do organismo e vendo o efeito progressivo na sua voz, por exemplo, em não precisar mais cirurgia. Então, porque além de fazer as cirurgias, ele tomou muitos medicamentos fortes, porque ele teve essa papilomatose vinda de o vírus HPV. Não foi tendencioso ao câncer, a ser maligno. Então, o que eu fui mostrando para ele? Que ele precisava agradecer muito, primeiro, por ter conseguido sair dessa situação de agravamento, por não ser maligno, por ele estar recuperando toda a mucosa, todos os tecidos estavam sendo regenerados, os tecidos da laringe. E aos poucos, as cordas vocais começaram também a entrar nesse alinhamento. Então a disposição melhorou e ele conseguiu ir recuperando. Teve recaídas porque ele melhorava um pouquinho a voz, quando saía sussurros ou saía uma voz agudinha, ele exagerava muito no falar. Aí ele abusou novamente. Então exagerou no falar, saiu, bebeu gelado, fez aquelas coisas que não estava podendo fazer, saiu da rotina. Mas em nenhum momento ele deixou de fazer a autohemoterapia. E eu busquei esse lado positivo dele. Então nós fizemos uma parceria. E essa parceria veio com resultados benéficos para o organismo dele, até para um pouco da sua organização diária. Então, o que ele mais salientou agora, foi, ao dar essa sugestão, foi como é importante a autohemoterapia na nossa disposição, na nossa energia. Porque o quadro que nós estamos passando exige cuidados, mas se não tivermos essa disposição, esse além, né, esse impulso imunológico necessário para que a gente cuide da situação, fica difícil e a gente pode deixar para depois. Então, muito importante esse tema. A autohemoterapia feita a cada 7 dias trouxe a ele uma nova qualidade de vida, para que ele pudesse encarar com muita seriedade o tratamento que ele fez. E eu mostrei a ele isso em função da prática que eu tenho com o alinhamento em bioenergética, que me dá assim essa afinidade em fazer leitura corporal. Então a leitura corporal, desde um agravamento do organismo até uma devolução da organização que está acontecendo, uma colaboração entre as funções. Essa leitura corporal, porque enquanto existem tensões, existem bloqueios, e ele estava com um bloqueio muito grande, né, nessa região cervical, na garganta, então isso me deu a condição de ir mostrando a ele
o quanto ele já tinha saído desse bloqueio e estava regenerando cada vez mais. Então, daí vem a procrastinação com a disposição, com a imunidade. Então, se nós não temos nada, vamos fazer a autoimunoterapia. É simples, ela vai nos trazer uma disposição para nós estarmos no nosso dia a dia. Se nós temos alguma coisa, vamos fazer a autoimunoterapia, para que a gente tenha um impulso imunológico maior para dar atenção ao foco, à situação que nós estamos apresentando. Se nós temos uma situação mais agravada, vamos fazer a autoimunoterapia, porque os tratamentos podem nos dar complicações, efeitos colaterais de medicamentos ou baixa energética de cirurgia que precise de uma disposição maior. Então, vamos fazer a autoimunoterapia. Ela nos tira de condições, ela regenera tecidos. O fato de nós colocarmos na nossa semana essa aplicação regular, constante, de limpeza, de combate tanto ao vírus, bactéria ou micro-organismo que ataque nossas defesas, como também de promover essa disposição do organismo estar de prontidão e evitar complicações maiores. Então isso vem a colaborar, né, com o nosso estado imunológico, com o nosso estado de bem-estar e nos traz de volta uma qualidade de vida, mesmo tendo aquela situação a tratar. Entende? Então nós não precisamos chegar a um agravamento tal que tenha que buscar de qualquer maneira. E às vezes a gente recebe uma orientação, faça isso, e você já está fazendo tanta coisa que isso passa a ser um a mais que você diz, não aguento mais nada, vou fazer isso, ou então você chuta o balde, né? Não quero fazer mais nada e entra num descuido, numa insatisfação. Então, gente, para mim, assim, é uma questão de honra trazer cada pessoa, sabe? Cada pessoa para sua identidade imunológica. Aí a gente pode bater aqui no peito, né? Que nosso timo, a nossa glândula mestra da imunidade, que ela possa estar nos trazendo, né, essa vitalidade. Então, vamos encarar as situações, vamos fazer com que as nossas células sejam devolvidas, mesmo que tenham se alterado, sempre é o momento de começar e tratar daqui para frente. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos bater uma sinetinha, né? E no momento que a gente disser, não vou olhar para isso, isso é alguma coisa, você fica justificando e não olha, né? Então isso é um procrastinar, um deixar para depois. Enquanto que quando você consegue aumentar a sua disposição, aumentar a sua carga imunológica, as defesas vêm em nossa direção e isso dá um contentamento, isso dá disposição, isso dá vontade de viver. Olha os passarinhos aqui assopreando. Então, gente, a natureza do nosso organismo agradece, ela quer sempre voltar às suas funções originais. Então, agradeço muito por cada oportunidade, por essa oportunidade de falar aqui e trazer a todos um incentivo para que cuide mesmo da sua saúde, da sua qualidade de vida, com tratamentos integrativos, complementares e todos os outros necessários. Então agradeço muito, desejo a todos paz, amor, saúde, vitalidade e união sempre.